Compreendendo as parábolas de Jesus, episódio 5, a parábola dos trabalhadores da vinha. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou-lhes: Por que estivestes aqui, desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora undécima, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículos 1 a 16. Antes de começarmos a falar sobre a parábola, há pontos e informações extras que você precisa saber. O primeiro deles é que Deus é galardoador. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus diz: Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Segundo, o denário era a média salarial de um jornaleiro, um salário de subsistência. O jornaleiro era um trabalhador que recebia pela jornada de um dia trabalhado, ele não possuía um compromisso mensal. Em Levítico capítulo 19, versículo 13, foi determinado que a paga do jornaleiro deveria ser realizada no dia antes do pôr do sol, que é considerado o início do dia seguinte. Terceiro ponto é que no livro do profeta Isaías, no capítulo 5, versículo 7, o povo de Israel é descrito como a vinha, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel e os homens de Judá sua planta agradável. O quarto ponto está no Pirkei Avot, Ética dos Pais. Nós temos ali alguns registros a respeito da recompensa e dos olhos maus. No capítulo 1, versículo 3, Antígono de Sorró recebeu a tradição oral de Shimon o Justo. Ele costumava dizer: Não sejam como os servos que servem a seu amo apenas com o intuito de receber a recompensa, mas sim, sejam como os servos que servem a seu amo sem o intuito de serem recompensados, e que o temor do que habita nos céus paire sobre vocês. Capítulo 2, versículos 16 e 17 diz: Rabi Tarfon disse: O tempo passa, o trabalho é abundante, os operários são preguiçosos, o salário é alto, o chefe da casa é exigente. Ele costumava dizer: Não lhe é exigido que complete a tarefa, mas não é livre para dela escapar. Se você estudou bastante Torá, ele lhes dará grande recompensa, e pode confiar que seu empregador lhe pagará a recompensa por seu trabalho. Mas saiba que o prêmio do justo será dado no mundo vindouro. Também no capítulo 2 está: Eles lhes disse: Saia para discernir qual é a maneira correta pela qual um homem deve manter-se fiel. Rabi Eliezer disse: Um bom olho. Ele lhes disse: Saia para discernir qual é o caminho do mal do qual um homem deve manter distância. Rabi Eliezer disse: Um amigo perverso. Cada um deles disse 3 coisas. Rabi Eliezer disse: Deixe que a honra do próximo lhe seja tão cara como se fosse a sua própria e não se enfureça com facilidade. Rabi Yehoshua disse: Um olho perverso. Rabi Yossi disse:
que o dinheiro do próximo lhe seja tão caro como o seu próprio. Esforce-se no estudo da Torá, pois este não lhe chega por herança, e faça com que todas as suas ações sejam por amor aos céus. Estas passagens do Pirkei Avot nos mostram que o mesmo conceito trazido na parábola da vinha por Jesus a respeito da recompensa e dos olhos maus já era uma sabedoria conhecida e compartilhada no meio do povo judeu. Existe uma sequência de contratações e em todas elas o proprietário se retira, a hora de cada contratação é indicada, somente o diálogo da última contratação é narrado e os trabalhadores contratados são enviados à vinha. Mais uma vez, Jesus aplica a parábola para apresentar o reino dos céus e sua dinâmica se manifestando na terra. Todos são chamados por Deus para trabalhar na vinha, estudando e ensinando a sua palavra. Não importa o tempo que estes trabalhadores gastaram e se dedicaram ao trabalho, não porque Deus é injusto, mas porque Ele é galardoador de todos os que o buscam, e a recompensa é a mesma para todos, vida eterna e relacionamento próximo a Ele. Jesus não usou os horários da contratação como um exemplo aleatório. Para compreender, é preciso estudar as leis de sacrifício estabelecidas na Torá. Antes de tudo, vamos organizar as horas do dia no relógio bíblico para você acompanhar de forma mais clara. Primeira hora, o amanhecer, levante do sol. Terceira hora, às 9 horas da manhã. Sexta hora é o meio-dia. Nona hora, às 3 da tarde. 1ª hora, 5 horas da tarde, 1 hora antes do sol se pôr. 12ª hora, 6 horas da tarde, quando o sol se põe. O que determina a primeira hora, segundo algumas tradições judaicas, é quando você pode reconhecer um conhecido familiar. As horas do dia vão variar conforme o tempo em que a luz do sol irradia na Terra, dependendo, portanto, da estação do ano. Há dias mais curtos e dias mais longos. Quando o sol se põe, um novo dia começa, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Korban Tamid, o sacrifício contínuo. Deus estabeleceu um sacrifício perpétuo e contínuo em Números capítulo 28, versículo 4, que era apresentado com matzá e vinho. Um cordeiro deve ser oferecido na parte da manhã e o outro cordeiro vocês devem oferecer no crepúsculo. Esse sacrifício era chamado pelo Senhor de meu sacrifício e, segundo o Talmud, era realizado às 9 da manhã, terceira hora, e às 3 da tarde, hora nona. Na primeira hora, todo judeu se levanta e veste o talit e o tefilim e recita o Shema matinal. Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Essa declaração é um testemunho da identidade do povo de Israel. Na sexta hora, na preparação para Pêssar, todo o fermento e o alimento fermentado é queimado, destruído e removido dos lares do povo judeu, cumprindo o mandamento em Êxodo capítulo 12, versículo 15. 7 dias comereis pães asmos, o primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Na 12ª hora, os trabalhos, o Shabat e as festas se encerram. No livro de Marcos, nós temos informações importantes a respeito da crucificação de Jesus. Foi na terceira hora que o crucificaram, Marcos capítulo 15, versículo 25. Mesma hora do primeiro Korban Tamid apresentado no dia. Na sexta hora, houve densas trevas até a hora nona, Marcos capítulo 15, versículo 33, o momento em que se remove o fermento das casas. Na hora nona, Jesus chamou em alta voz, Deus meu, por que me desamparaste? Marcos capítulo 15, versículo 34. Mesma hora do segundo Korban Tamid apresentado no dia. Dos versículos 42 a 46, no mesmo capítulo de Marcos, temos um importante relato de que ao cair da tarde, a 12ª hora, por ser o dia da preparação, José, discípulo de Jesus, ilustre membro do Sinédrio, o Sanhedrin, dirigiu-se resolutamente a Pilatos pedindo o corpo de Jesus. Pilatos admirou-se que ele já estivesse morto, perguntou ao centurião se havia muito tempo que ele morrera e o comandante confirmou a informação. Ele então cede o corpo a José de Arimateia, que o envolveu em um pano de linho e o depositou em um túmulo que havia comprado. Cumpre-se assim parte do que estava escrito a respeito de Jesus, e ao ressuscitar no terceiro dia, tudo o que estava escrito sobre o Messias na Torá, nos Salmos e no livro dos profetas se cumpre na sua vida, e o reino dos céus é então estabelecido na vida de todo aquele que crê, seja judeu, seja gentil.
Há um grande trabalhar em Israel que se propaga pelas nações. Na primeira hora, o povo de Israel foi tirado do Egito e trazido para o lugar que Deus escolheu para abençoá-los como sua nação e estabelecer sua promessa dada à serpente após Adão e Eva serem seduzidos e transgredirem o mandamento. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3, versículo 15. Na terceira hora, Deus levantou seus profetas para trabalharem, buscando alertar o povo de Israel que estava quebrando a aliança, buscando outros ídolos e corrompendo a terra de Israel com maldade e iniquidades. Os profetas, além de alertarem as gerações das suas épocas, anunciavam a vinda do Messias, profetizando os planos do Senhor que estariam a se cumprir no tempo que ele determinou. Na hora sexta, a igreja primitiva começa a ser formada e a crescer com o testemunho de Jesus sendo anunciado a partir de Jerusalém para a Judéia, depois Samaria e por fim pelas nações gentias. Tudo isso em meio a perseguições. A hora nona é marcada pelas gerações atuais com sede da verdade e da reta justiça, aqueles que buscam conhecer o testemunho de Jesus e não se afeiçoam com mentiras e o engano que contaminaram o mundo e perverteram as escrituras e os mandamentos do Senhor. E por fim virá uma 10ª hora. O pacto do anticristo só durará a última hora e em meio a perseguições muitos se converterão. E então o tempo para arrependimento se encerrará. Todo olho verá, toda língua confessará, e muitos serão os que lamentarão não terem dado ouvidos a todas estas palavras anunciadas desde a queda do primeiro homem. A recompensa então será entregue para todos os trabalhadores da vinha, a vida eterna na presença do Altíssimo e do seu Filho, no novo céu e na nova terra que ele fará, porque este já não existirá mais com toda a sua destruição e corrupção. Gostou dessas informações? Compartilhe para que seus amigos também possam aprender. Até o próximo episódio.